Seja muito bem-vindo ao canal Caminho da Vitória. É uma alegria ter você aqui comigo novamente para aprendermos mais da infalível Palavra de Deus. E se esta é a tua primeira vez por aqui, me acompanhe também até o final desta mensagem que vem da parte de Deus para a nossa edificação espiritual. Colabore com a obra de Deus, dando o teu like, se inscrevendo e enviando este conteúdo para amigos e conhecidos. Assim, trabalhamos juntos para o avanço do reino de Deus em cada vida e coração. Receba o meu agradecimento em nome de Cristo Jesus, o Rei da Glória. Amém. Amados, Deus espera que nós o adoremos em espírito e em verdade. Mas devido ao amor estar se esfriando com tamanha rapidez, o número de cristãos desviados do caminho do Senhor tem aumentado consideravelmente, pois estão cada vez mais perdendo o amor por Deus e pela obra de Deus. Não podemos deixar apagar a chama do amor em nosso coração pelo Senhor. Não devemos nos esquecer de que Deus tem uma vontade definida para a nossa vida. Portanto, devemos buscar dele direção em tudo e obedecer à sua vontade. Deus não nos quer perder. É um Pai amoroso, zeloso, e na parábola da ovelha perdida relatada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 3 ao 7, conta como somos importantes para Deus. O Senhor Jesus conta que, tendo um pastor sem ovelhas, mas se perdendo uma, deixa todas as 99 para ir em busca da ovelha perdida. Mas o que será que fará o nosso Senhor se formos rebeldes, nos recusando a voltar para o rebanho onde estamos seguros e amparados por Cristo? O que fará Deus para resgatar os seus de volta? Deus enviará tempestades para nos corrigir. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, medite se as aflições que você está passando não será uma disciplina de Deus para que você volte atrás em tuas más escolhas. Muitas vezes as tempestades que enfrentamos na vida é decorrente de nossas escolhas equivocadas. Sendo assim, só obteremos de novo tranquilidade quando nos arrependermos de nossas escolhas rebeldes. Devemos deixar para trás caminhos que não contam com a bênção do Senhor. Meditemos seriamente quão maléfico pode ser e as consequências que os desvios de um servo de Deus pode causar, não somente a ele, mas um número variado de pessoas próximas, trazendo tristeza e dor para aqueles que estão próximos a nós. Quanto mais nos distanciamos de Deus, mais esfriamos na fé e acabamos nos tornando crentes apáticos e sem paixão, crentes mornos e indiferentes. Veja o que o Senhor Jesus fala em Apocalipse 3, 15 ao 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quando nos afastamos dos caminhos do Senhor, passamos a ser
uma expressão de mau testemunho para os que não conhecem a Deus. Há muitas pessoas que resistem servir ao Senhor por causa do mau testemunho de alguém que se desviou do propósito. Pois, como alguém olhando para uma pessoa com a vida amarrada desejará servir ao Deus no qual professamos crer? Então faz-se necessário fazer o caminho de volta e teremos muitas vezes que fazer este retorno através da dor, pois nem sempre é fácil retomar o eixo da nossa vida. Quando saímos da vontade de Deus, o caminho de restauração pode ser duro e complicado. Sinceramente, lhes digo, não vale a pena pagar para ver. Se caso você já esteja vivendo as consequências de escolhas equivocadas, faz-se necessário então enfrentar a situação, quebrantar-se diante de Deus e voltar atrás. Certamente é um desafio a ser confrontado, mas sem dúvida nenhuma é melhor do que seguir na rota da rebelião. É desolador constatar que muitos começam bem, mas no meio do caminho abandonam o Senhor e se encontram longe da presença de Deus, como também há um número considerável no Brasil daqueles que partem nesta terrível condição. Eu sempre oro para que os desviados voltem para os caminhos do Senhor. Devemos nos empenhar para trazer estes irmãos de volta para Cristo. Veja o que diz a palavra no livro de Tiago, capítulo 5, dos versículos 19 ao 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fazer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Infelizmente, muitos se desviaram da verdade. E o que é se desviar da verdade? Não é se desviar da doutrina, mas se desviar do Senhor Jesus, porque Ele é a verdade. Muitas pessoas não entendem e confundem fé cristã. Não é religião. Ela é um relacionamento com Deus e a nossa intimidade com Ele. É conhecê-lo, é seguir seus passos. O Senhor Jesus não trouxe uma religião, Ele trouxe a si mesmo. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, disse o Senhor Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em momento algum devemos nos deixar ser levado pelas ilusões que este mundo, que jaz no maligno, oferece. Só existe um caminho que chega ao céu, ao que a Bíblia chama de vida eterna. Sair deste caminho é, sem sombra de dúvida, desviar-se do único caminho seguro para a eternidade. Abandonar o caminho de Deus equivale a abandonar o caminho abençoado onde se encontram as bênçãos do Senhor para nós. Leia em Salmos 37, 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão eles preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Meditemos sobre essas palavras. A única verdade que existe pela qual devemos confiar que seremos salvos
São os ensinamentos do Senhor Jesus. É a única maneira de uma pessoa alcançar a vida eterna após a morte física e se entregando completamente para o Senhor Jesus. Portanto, quando uma pessoa compreende isso e se entrega para Cristo, ele entra no caminho cristão e o segue até subir aos céus. Porém, quando alguém decide olhar para trás, saindo deste caminho para entrar em outro, então ele cometeu o que chamamos de desvio, tornando-se assim um desviado. Em Hebreus capítulo 10, 39 está escrito: Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqui estão algumas das atitudes de alguém que vai se desviar dos caminhos do Senhor. Abandona a oração. Quando um cristão deixa essa prática de falar com Deus, em pouco tempo irá ouvir o diabo, a carne e o mundo. Abandona a leitura da Bíblia. Em poucas palavras, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Abandona a prática do jejum. A prática do jejum fortalece o nosso relacionamento com Deus. Também esta prática facilita entendermos certas direções que devemos tomar e ficamos mais sensíveis à voz do Espírito de Deus. A prática do jejum é mais poder de Deus para a nossa vida. É um recurso muito importante, principalmente em meio às tempestades da vida. Abandona o temor de Deus. Quando uma pessoa perde o temor de Deus, em questão de tempo sairá completamente da igreja e, consequentemente, estará mais vulnerável aos ataques das trevas. Abandona o tremor a Deus. Tremer de Deus é o medo de sair de sua presença e das consequências que esta decisão pode acarretar. Nunca devemos nos esquecer que o nosso adversário trabalha na mente, com seus dardos e setas inflamadas para derrubar as pessoas da fé e as tirar do caminho de Deus. Uma pessoa que está prestes a se desviar se autoconvenceu de que nada irá acontecer com ela, pois acredita que Deus não irá aplicar sua justiça divina sobre sua vida. Nesse momento, há aqueles que até mesmo debocham e fazem ironias sobre Deus e sua presença. Mas a conta chegará, cedo ou tarde, pois de Deus não se zomba, como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar, pois o que o homem semear, isto também colherá. Abandona a santidade. A pessoa começa a cometer os mesmos pecados que cometia antes de se tornar cristão, começando a achar normal as velhas práticas pecaminosas e não se sente mais incomodada. Abandona os conselhos e instruções de seus pastores, não valorizando e obedecendo mais os avisos e ordens pastorais.
não contribui mais com dízimos e ofertas, se rebelam contra a liderança da igreja, começa a rotular seus pastores e líderes de ladrões e mercenários, esquecendo de que o dízimo e as ofertas são para o sustento da obra de Deus. E aos poucos abandona a comunhão com os irmãos em Cristo. Deixa de participar dos cultos, celebrações, eventos importantes e outras atividades em grupo de sua igreja. E aos poucos vai abandonando a casa de Deus. E por fim abandona a igreja local completamente, não querendo ter mais contato com nenhum membro que nela há. Normalmente essas pessoas tornam-se críticos, acusadores, colocando a culpa em Deus, nos pastores, líderes e em toda a igreja por terem se desviado do caminho de Deus. Se você está nessas condições, deixe que Deus fale ao teu coração. Arrependa-se e volte para os caminhos de Cristo, nosso Senhor, e para a igreja. Mantenha-se no caminho de Deus enquanto é tempo. Veja o que o apóstolo Pedro disse para o Senhor Jesus em João capítulo 6, 68. Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Amados, todos os dias pense nestas verdades. O diabo é muito engenhoso na arte do engano. Ele é o pai da mentira. João 8,44. Ele é o Deus deste mundo que obscurece o entendimento e discernimento espiritual das pessoas, cegando-as, segundo Coríntios 4,4. Ele arma ciladas destruidoras, Efésios 6,11 e 1 Pedro 5,8. E o mundo está sob o seu poder, 1 João 5,19. Queridos ouvintes da inerrante Palavra de Deus, lembre-se todos os dias: Deus é perfeitamente justo e recompensará aqueles que fazem o bem e punirá aqueles que fazem o mal. Todos prestaremos contas algum dia perante Deus. Glorifiquemos ao Senhor com uma vida reta e santificada, amando a Deus sobre todas as coisas, obedecendo ao nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, ajudando nossos irmãos na fé e semeando com alegria a santa palavra de Deus sempre. E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Graças a Deus.